A jornada de Abraão, fé, desafios e promessas. Imagine um homem que sem hesitar abandonou tudo que conhecia, sua terra, sua casa, e até mesmo sua segurança, para seguir uma promessa invisível de um Deus que ninguém via. Abraão não apenas se tornou um dos personagens mais importantes da história, mas também o próprio símbolo da fé. Mas será que sua trajetória foi apenas de glórias e bênçãos? Você já ouviu falar dos seus erros da esposa, que ele fingiu ser sua irmã, do filho que foi expulso ao deserto, da ordem terrível de sacrificar o próprio herdeiro? A história de Abraão não é linear, é cheia de reviravoltas, desafios e momentos de tensão extrema que mudaram o curso da humanidade, e hoje você vai conhecer essa jornada completa, passo a passo, como nunca antes. O início de uma grande jornada. Houve um tempo em que toda a humanidade falava uma só língua e vivia espalhada pela terra sem grandes divisões. Foi nesse cenário que Terá, um descendente de Sem, teve 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Harã morreu cedo, mas deixou um filho chamado Ló, que ficou sob os cuidados de sua família. A esposa de Abraão chamava-se Sarai, mas ela não podia ter filhos. A vida em Ur dos Caldeus parecia estável, mas algo estava para mudar drasticamente. Terá tomou a decisão de sair de Ur e partir para Canaã com Abrão, Sarai e Ló. Entanto, a família se estabeleceu em Harã, onde Terá viveu até o fim de seus dias. Foi ali que a voz do Eterno ressoou pela primeira vez a Abrão, chamando-o para uma missão que ninguém havia recebido antes. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado e a partida. A decisão de partir. Abrão, aos 75 anos, não hesitou. Pegou Sarai, Ló e todos os bens que possuíam e partiu em direção ao desconhecido, confiando somente na promessa de Deus. A chegada a Canaã. A chegada a Canaã foi marcante. Abrão percorreu a terra até Siquém, onde o Senhor apareceu a ele novamente, reafirmando que aquela terra seria sua e de sua descendência. Diante dessa visão, Abrão construiu um altar ao Eterno, consagrando aquele solo. A jornada continua. Mas ele não parou ali, continuou a jornada em direção ao sul, chegando até Betel. E aí onde ergueu mais um altar e invocou o nome de Deus. Cada passo que ele dava não era apenas um deslocamento geográfico, mas um ato de fé profunda. O primeiro grande desafio, a fome. No entanto, a terra prometida logo revelou seus desafios. Uma grande fome assolou a região, tornando impossível permanecer ali. Abrão foi forçado a buscar refúgio no Egito, um local próspero e fértil, mas ele sabia que sua esposa era extremamente bela e temia pela própria vida. Temendo que os egípcios o matassem para tomá-la, ele convenceu Sarai a dizer que era sua irmã. Essa mentira aparentemente inofensiva colocou Sarai no palácio de Faraó. Como resultado, Abrão foi grandemente enriquecido com presentes e gado. Mas o Eterno não permitiu que essa situação se prolongasse. Ele puniu a casa de Faraó com pragas severas, revelando a verdade. Furioso, o rei confrontou Abrão e o expulsou do Egito. Com bens acumulados, mas com a lição aprendida, ele retornou para Canaã, mais especificamente ao Neguebe, e depois subiu até Betel, onde havia edificado o altar. Ali ele buscou novamente ao Senhor, reafirmando sua aliança e compromisso. A separação de Ló. Prosperidade crescente. Abraão retornou do Egito ainda mais rico do que antes. Ele possuía grandes rebanhos, prata, ouro e servos. Seu sobrinho Ló, que o acompanhava desde o início da jornada, também prosperou e acumulou muitos bens. Conflito inevitável. No entanto, essa prosperidade trouxe um problema inesperado. A terra já não era suficiente para sustentar os rebanhos de ambos. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar por espaço e recursos. Decisão sábia. Diante desse impasse, Abraão tomou a iniciativa de evitar um conflito familiar. Com sabedoria, chamou Ló para uma conversa e ofereceu que ele escolhesse primeiro para onde iria. Abraão disse: não deve haver desavença entre mim e você, nem entre os nossos pastores, pois somos parentes. Olhe ao seu redor, toda a terra está diante de você. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em direção ao Vale do Jordão e viu que aquela região era bem irrigada, semelhante ao jardim do Senhor e às terras férteis do Egito. Sem hesitar, escolheu aquela área e partiu para lá, fixando-se próximo a Sodoma. Abraão, por sua vez, permaneceu na terra de Canaã. A promessa renovada. Após a separação, o Eterno apareceu novamente a Abraão e lhe fez uma promessa ainda maior: levanta os olhos e olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que vês eu darei a você e à sua descendência para sempre. Farei com que seus descendentes sejam numerosos como o pó da terra,
de modo que se alguém puder contar o pó da terra, então poderá contar sua descendência. Era uma garantia divina de que a separação de Ló não diminuiria em nada o que Deus havia preparado para Abraão. Com essa promessa, Abraão mudou-se para Hebrom, perto dos carvalhais de Manri. Ali ele edificou mais um altar ao Senhor. Seu caminho estava claro. Ele não dependia de riquezas terrenas, mas da fidelidade de Deus. Enquanto Ló se aproximava de Sodoma e suas perversidades, Abraão seguia seu chamado com confiança. O resgate de Ló. A guerra dos reis. A decisão de Ló de se estabelecer próximo a Sodoma logo trouxe consequências desastrosas. Naquele tempo, uma guerra estourou entre uma coalizão de 4 reis poderosos e 5 reis menores da região, incluindo os reis de Sodoma e Gomorra. Ló é capturado. Os 4 reis saíram vitoriosos, saquearam as cidades derrotadas e levaram consigo prisioneiros e bens. Entre os cativos estava Ló, que foi levado junto com tudo o que possuía. Abraão organiza o resgate. Quando Abraão soube do ocorrido, ele não hesitou. Mesmo sendo um homem pacífico, percebeu que precisava agir rapidamente. Reuniu 318 de seus servos treinados, aliados de confiança, e saiu em perseguição aos invasores. Vitória surpreendente. Com uma estratégia precisa, dividiu seu grupo e atacou os inimigos durante a noite. A emboscada foi um sucesso. Abraão e seus homens derrotaram os reis inimigos, recuperaram tudo o que havia sido saqueado e libertaram os prisioneiros, incluindo Ló e sua família. O encontro com Melquisedeque. Ao retornar da batalha, Abraão foi recebido pelo rei de Sodoma, mas também por um personagem misterioso, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abraão dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Reconhecendo a autoridade espiritual desse sacerdote, Abraão entregou a ele o dízimo de tudo o que havia conquistado. O rei de Sodoma, por outro lado, tentou negociar com Abraão, oferecendo-lhe todos os bens recuperados desde que os prisioneiros fossem devolvidos. Mas Abraão recusou, declarando que não queria que ninguém dissesse que ele havia enriquecido às custas de Sodoma. Sua confiança estava unicamente em Deus, não nas riquezas de homens perversos. A aliança selada. A visão divina. Depois dessa grande vitória, Deus apareceu novamente a Abraão dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será grandíssima. Esse lembrete divino reforçava que sua segurança e sua herança vinham diretamente do Senhor, não das posses terrenas. A angústia de Abraão. No entanto, havia algo que ainda inquietava o coração de Abraão: a promessa de um herdeiro ainda não havia se cumprido. Apesar das promessas grandiosas que Deus já havia feito, uma questão ainda perturbava Abraão: ele não tinha filhos. Em uma visão, Abraão respondeu: Senhor, que me adianta essa promessa se continuo sem herdeiro? Meu servo Eliezer de Damasco herdará tudo o que tenho. A promessa das estrelas. Deus então reafirmou sua palavra com ainda mais força: Este homem não será o seu herdeiro. Um filho gerado por você será o seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão para fora da tenda e ordenou que ele olhasse para o céu. Conte as estrelas, se puder. Assim será a sua descendência. Abraão creu nessa promessa, e Deus considerou isso como justiça. Foi nesse momento que a fé de Abraão se tornou o fundamento de toda a história da redenção. O pacto solene. Deus queria selar essa promessa com algo ainda mais concreto. Pediu que Abraão preparasse um sacrifício especial: um novilho, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, além de uma rolinha e um pombinho. Abraão obedeceu e dividiu os animais ao meio, como era costume em pactos da época. Quando o sol se pôs, um grande terror caiu sobre ele, e Deus revelou algo surpreendente: seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não lhes pertence e serão escravizados por 400 anos. Mas eu os libertarei com grande riqueza. Então, em meio à escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passando entre as metades dos animais. Era o próprio Deus selando sua aliança. Ele declarou que daria a terra desde o Egito até o Eufrates à descendência de Abraão. Esse momento marcou um compromisso inquebrantável do Criador com seu servo. No entanto, a promessa parecia demorar, e Sarai começou a duvidar. Ismael, o filho da impaciência. A decisão de Sarai. Sarai tomou uma decisão ousada. Ofereceu sua serva egípcia Agar para que Abraão tivesse um filho por meio dela. Isso era um costume da época, mas não fazia parte do plano original de Deus. Abraão aceitou a sugestão e Agar engravidou. Conflito familiar. Essa escolha trouxe consequências dolorosas.
Assim que percebeu que estava grávida, Agar começou a desprezar Sarai. Sentindo-se humilhada, Sarai confrontou Abraão, que permitiu que ela fizesse o que achasse melhor. Sarai então passou a maltratar Agar, que fugiu para o deserto. Intervenção divina. Ali, junto a uma fonte, um anjo do Senhor apareceu a ela dizendo: volte para sua senhora e se submeta a ela. Seu filho se chamará Ismael porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. Ele também revelou que Ismael teria uma descendência numerosa, mas viveria em conflito constante. O nascimento de Ismael. Agar voltou e deu à luz Ismael quando Abraão tinha 86 anos. Parecia que finalmente havia um herdeiro, mas Deus ainda tinha outros planos. O filho da promessa ainda não havia nascido. A aliança da circuncisão. 13 anos se passaram desde o nascimento de Ismael, e Abraão já estava com 99 anos. Foi então que Deus lhe apareceu novamente trazendo uma revelação que mudaria tudo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança contigo e multiplicarei sobremaneira a tua descendência. Era um chamado para um compromisso ainda mais profundo. Diante dessa manifestação, Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Nesse encontro, Deus fez algo inédito, mudou o nome de seu servo. Você não se chamará mais Abrão, mas sim Abraão, pois farei de você pai de muitas nações. O significado do nome agora refletia a grandeza da promessa divina. Mas a transformação não parou aí. Quanto a Sarai, tua esposa, não a chamarás mais Sarai, mas Sara, pois dela nascerá um filho. Isso parecia impossível, já que Sara tinha 90 anos e era estéril. Abraão até riu, pensando: acaso um homem de 100 anos pode gerar um filho? E Sara com 90 anos poderá dar à luz. Como sinal dessa aliança eterna, Deus ordenou que Abraão e todos os homens da sua casa fossem circuncidados. Todo macho será circuncidado ao 8º dia de vida. Esse será o sinal da aliança entre mim e a tua descendência. Abraão obedeceu sem hesitação. Os visitantes misteriosos. Pouco tempo depois, 3 visitantes misteriosos apareceram na entrada da tenda de Abraão no calor do dia. Percebendo que eram especiais, ele correu para recebê-los, oferecendo-lhes pão, carne, coalhada e leite. Eles aceitaram sua hospitalidade. Antes de partirem, um deles fez uma declaração impressionante: daqui a 1 ano voltarei, e Sara terá um filho. Sara, que ouvia do lado de dentro, riu em silêncio. Como poderia uma idosa gerar uma criança? Mas Deus a confrontou. Por que Sara riu? Acaso há algo impossível para o Senhor? Era o lembrete de que o tempo divino é diferente do humano. A promessa estava prestes a se cumprir. A intercessão por Sodoma. A revelação divina. Certo dia, após a visita dos 3 homens misteriosos, Abraão caminhou com eles até um ponto elevado de onde se podia avistar Sodoma. Foi então que o Senhor revelou algo terrível. O clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou e o pecado deles se tornou gravíssimo. Deus desceria para ver se a maldade da cidade era tão grande quanto se ouvia. A ousada intercessão. Abraão, conhecendo o caráter misericordioso do Senhor, tomou coragem para interceder. Destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos, poupará a cidade. Deus respondeu que sim. Abraão insistiu e reduziu o número. E se forem 45? Ou 40? Ou 30? Deus concordava a cada nova redução. O patriarca, percebendo que talvez fossem ainda menos, ousou pedir: e se forem 20? Ou 10? O Senhor respondeu: se houver 10 justos, não destruirei a cidade. Mas Abraão sabia que em Sodoma não havia sequer esse número. Ele voltou para sua tenda enquanto os anjos desciam até Sodoma, onde Ló morava. A destruição de Sodoma e Gomorra. A chegada dos anjos. Ao anoitecer, Ló estava sentado à porta da cidade quando viu os visitantes e os convidou para passar a noite em sua casa. Eles recusaram, mas Ló insistiu, pois sabia do perigo que corriam ali. A ameaça dos homens de Sodoma. Mais tarde, os homens da cidade cercaram sua casa e exigiram que os visitantes fossem entregues a eles para práticas perversas. Ló, desesperado, tentou protegê-los, chegando até a oferecer suas filhas para evitar que tocassem nos estrangeiros. Mas os homens de Sodoma se enfureceram e tentaram invadir a casa à força. O resgate e a fuga. Nesse momento, os anjos intervieram. Puxaram Ló para dentro e feriram os homens com cegueira, impedindo-os de encontrar a porta. Então ordenaram: pegue sua família e saia daqui. Vamos destruir esta cidade, pois o clamor contra ela chegou ao Senhor. Mas os genros de Ló zombaram da advertência e recusaram-se a ir. A destruição.
Ao amanhecer, os anjos arrastaram Ló, sua esposa e suas filhas para fora da cidade, pois estavam demorando. A ordem foi clara: fujam e não olhem para trás. Ló pediu permissão para se refugiar em uma cidade menor chamada Zoar. Assim que ele chegou, fogo e enxofre começaram a cair do céu, consumindo completamente Sodoma e Gomorra. Mas sua esposa, desobedecendo a ordem, olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. O nascimento de Isaque. O tempo passou e Sara, já idosa, finalmente viu a promessa se cumprir. Como Deus havia dito, no tempo determinado ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão. O menino foi chamado de Isaque, que significa riso, pois Sara havia rido quando ouviu que teria um filho na velhice. Abraão, fiel à aliança, circuncidou Isaque ao 8º dia, conforme Deus ordenara. Agora a casa de Abraão tinha um herdeiro legítimo, e a alegria tomou conta do acampamento. À medida que Isaque crescia, Ismael, filho de Agar, começou a zombar dele. Sara percebeu essa rivalidade e ficou indignada. Ela exigiu que Abraão mandasse embora Agar e Ismael, pois não queria que o filho da serva compartilhasse a herança com Isaque. A expulsão de Agar e Ismael. A decisão dolorosa. Esse pedido entristeceu Abraão profundamente, pois apesar das circunstâncias, Ismael ainda era seu filho. Mas Deus interveio e disse: atenda ao pedido de Sara, em Isaque será chamada a tua descendência. Mas não se preocupe com Ismael, pois eu também farei dele uma grande nação, pois ele é teu filho. A partida. Na manhã seguinte, Abraão separou o pão e um cantil de água, entregou-os a Agar e a despediu. Ela e Ismael vagaram pelo deserto de Berseba até que a água acabou. Sem forças, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e afastou-se, pois não suportava vê-lo morrer. A intervenção divina. Em desespero, começou a chorar, mas Deus ouviu o clamor do menino e enviou um anjo que lhe disse: Agar, não temas. Deus ouviu a voz do menino. Levanta-te, pega-o pela mão, pois farei dele uma grande nação. De repente, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Ela correu, encheu o cantil e deu de beber a Ismael. O destino de Ismael. A partir daquele momento, o menino cresceu forte no deserto, tornando-se um hábil arqueiro. Ele viveu na região de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa do Egito. Assim, a descendência de Ismael começou a se formar, cumprindo a promessa de Deus de que ele daria origem a um grande povo. A prova suprema, o sacrifício de Isaque. A ordem divina. O tempo passou e Isaque cresceu sob o olhar atento de seus pais. Ele era o filho da promessa, o herdeiro que carregaria o legado de Abraão. No entanto, um dia Deus colocou Abraão à prova com um pedido impensável: toma agora o teu filho, o teu único filho a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A jornada da fé. A ordem era devastadora. O filho pelo qual Abraão havia esperado por 25 anos deveria ser sacrificado como uma oferta ao Senhor. Sem hesitar, Abraão levantou-se cedo, preparou a lenha e partiu com Isaque e 2 servos rumo ao local indicado. A jornada durou 3 dias. Ao avistar o monte à distância, Abraão disse aos servos: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos adorar e voltaremos a vocês. Mesmo diante da prova mais difícil de sua vida, Abraão acreditava que Deus poderia restaurar seu filho. O momento decisivo. Isaque, carregando a lenha do sacrifício, notou algo estranho e perguntou: Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Com fé inabalável, Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Ao chegarem ao topo do monte, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha e, com lágrimas contidas, amarrou Isaque e o colocou sobre o altar. Quando estendeu a mão para pegar a faca e imolar seu filho, o anjo do Senhor bradou do céu: Abraão! Abraão! Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. O legado de Abraão. Família e descendência. Abraão viveu 175 anos, uma vida longa e cheia de experiências marcantes. Após a morte de Sara, ele tomou uma nova esposa chamada Quetura, com quem teve vários filhos. No entanto, Abraão sabia que a aliança de Deus estava sobre Isaque, e para evitar disputas, distribuiu presentes aos filhos de Quetura e os enviou para o leste, longe de Isaque. Promessas cumpridas. Quando chegou o tempo determinado, Abraão morreu em boa velhice, cheio de dias, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael, que antes estavam separados, se reuniram para sepultá-lo na caverna de Macela, ao lado de Sara. Após sua morte, a bênção do Senhor foi passada para Isaque,
enquanto Ismael também cumpriu sua profecia, tornando-se pai de 12 príncipes. Símbolo de fé. O nome de Abraão não desapareceu com sua morte. Pelo contrário, tornou-se o maior símbolo de fé da história. Sua vida foi lembrada por profetas, reis e até mesmo pelo próprio Jesus Cristo no Novo Testamento. O apóstolo Paulo afirmou que Abraão é o pai de todos os que creem, pois sua justiça veio pela fé antes mesmo da lei de Moisés existir. Bênção universal. A jornada de Abraão não foi apenas a história de um homem, mas o início de um plano divino que se estenderia por gerações. Deus prometeu que por meio dele todas as nações seriam abençoadas, e essa bênção se cumpriu plenamente quando, séculos depois, Jesus Cristo, o descendente prometido, veio ao mundo para oferecer salvação a toda a humanidade. Reflexões finais. A fé que transforma. A história de Abraão não é apenas um relato antigo, é a base da fé, da obediência e do propósito de Deus para a humanidade. Um homem comum chamado para um destino extraordinário, que confiou na promessa divina mesmo quando tudo parecia impossível. Será que hoje ainda existe alguém com essa fé? Será que seríamos capazes de confiar em Deus a ponto de deixar tudo para trás e seguir um caminho desconhecido? Talvez você já tenha enfrentado desafios em sua vida, momentos em que tudo parecia sem saída. Abraão também teve dúvidas, falhou algumas vezes, mas nunca desistiu. Ele esperou 25 anos para ver o cumprimento da promessa. Quanto tempo estamos dispostos a esperar por algo que Deus tem para nós? O verdadeiro teste da fé não está nas bênçãos, mas na paciência, na confiança e na obediência, mesmo quando não entendemos os planos de Deus. E você, em qual momento da sua jornada está? Está esperando uma promessa se cumprir? Está enfrentando uma grande provação? Ou está no começo de um novo chamado sem saber o que vai acontecer? Lembre-se, Deus sempre cumpre o que promete. Mas a pergunta é, você está pronto para confiar mesmo sem ver o caminho todo? Se essa história falou com você de alguma forma, deixe seu comentário abaixo. Como a jornada de Abraão te inspira? Você teria a mesma fé que ele teve? Vamos conversar nos comentários.